Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então, nós vamos agora ver o princípio da minimização do risco estrutural. Esse princípio é um conceito-chave aqui no entendimento das SVMs, tá certo? Então, olha aqui, o risco esperado, a gente já viu que ele pode ser minimizado se eu escolher, né, um classificador que retorne um risco empírico baixo, né? Faz com que eu tenha um risco empírico baixo, que é o erro no conjunto de treinamento ser pequeno, mas ao mesmo tempo pertence a uma classe de funções com baixa dimensão VC, porque aí minimiza aquele termo de capacidade que a gente viu no vídeo anterior. Então, olha só, é, a equação que define lá o limite superior para o risco, na verdade, é o risco esperado, aqui, esperado, ela tem dois termos principais, né? O risco empírico, que ele fala o seguinte, é uma medida da função f em particular. Então, é uma medida local, né? Ela fala assim, ó, o quão boa é essa função f que você escolheu. Quão baixo é o erro de treinamento daquela função f que você escolheu. Por isso que é local. E o termo de capacidade, que é o quê? Ela se refere não a uma função f específica, mas a um espaço, a uma família de funções, que é a dimensão VC, né? A dimensão VC, ela trabalha com espaço, com uma família de funções f, que é uma medida global. Tudo bem, pessoal? Então, olha, é possível a gente enxergar, visualizar o espaço de todas as funções f dessa forma aqui, ó. As mais complexas, aí a complexidade vai diminuindo, diminuindo, as funções mais simples aqui são f0, de modo que, olha lá, ó, se eu vou de f3 para f2, para f1, para f0, eu tenho o quê? Eu estou diminuindo a minha dimensão VC, né? Dimensão VC do F0 é a menor possível, do F1 é maior que a 0, mas é menor que a 2, tudo bem? Conforme a complexidade aumenta, a dimensão VC aumenta. Então, o que a gente vai fazer aqui é, vamos supor um espaço FK de funções e um FK chapéu, um F minúsculo aqui, K chapéu, pertencente a esse espaço, a gente vai chamar ele como o classificador de menor risco empírico no espaço FK. Tudo bem, pessoal? De menor risco empírico. Ora, então, aquilo que eu falei, quando eu passo do F0 para F1, do 2 para o 3, a dimensão VC, ela aumenta também. Então, o termo de capacidade, ele vai aumentar. Só que o risco empírico, ele diminui, porque conforme as funções vão ficando mais complexas, pessoal, mais ajuste elas vão se ajustando aos dados, assim, ó. Se eu precisar de uma função assim, ó, cheia de curvas e meandros, e ela meio que se ajusta. Ó, uma superfície de separação, tudo bem? Então, o risco empírico diminui conforme eu vou andando aqui, ó. Vou aumentando a complexidade das funções. Da mesma forma, se o K diminui, se eu vou andando para o lado de cá, a, a dimensão VC diminui, mas o risco empírico aumenta. Então, olha só, o que eu tenho aqui, pessoal? Um gráfico, o erro é mais ou menos esse termo aqui, esse é o gráfico. O risco é o erro como função de H. O risco empírico, ele diminui com H. O termo de capacidade aumenta com H. Então, aquela função do risco esperado, que ela é uma combinação, uma soma dessas duas componentes aqui, ela é mais ou menos assim, né? Ó. Então, tem aqui um ponto ótimo aqui, ó. Tem uma dimensão VC que é a que eu devo escolher. Tudo bem? Qual que é o problema? O problema, pessoal, é o seguinte: o simples cômputo da dimensão VC
de uma classe de funções não é trivial. Ela pode ser até infinita. Quer dizer, você computar a classe a dimensão VC de uma classe de funções é um problema extremamente complicado, extremamente complexo. Tudo bem? Não é nada trivial. Então, não se sabe muito bem como computar isso de maneira, vamos dizer assim, eficiente. Então, a ideia é, nós vamos restringir a nossa classe de funções F para a classe de funções lineares. Daí que surge o fato de que os SVMs vão trabalhar com hiperplanos ótimos de separação. Por quê? Porque se nós restringirmos com a nossa classe de funções as funções lineares, existem resultados exatos, pessoal. Exatos. Eles associam quem? O risco esperado com o conceito de margem, que é a distância, a menor distância de uma amostra da minha base à fronteira de decisão. O que nos permite a definição do famoso erro marginal. Tudo bem? Então, olha só, quando a gente restringe a nossa classe de funções para as funções lineares, pessoal, olha que interessante, essa equação aqui, ó, essa que a gente viu no vídeo anterior, ela se simplifica, ela pode ser expressa não mais em termos da dimensão VC, mas sim em termos do quê? Porque agora eu só estou lidando com retas, tá, pessoal? Eu consigo, ó, associar o risco esperado ao limite superior para o risco esperado, onde, bem, com probabilidade 1 menos θ para θ em 0. Então, θ pode ser tão pequeno quanto eu queira. E o ρ maior que 0, quem que é o ρ? ρ é a margem de segurança. Então, eu tenho a seguinte restrição aqui, ó. O risco empírico, pessoal, ele é sempre limitado superiormente, ou ele é menor ou igual, do que o quê? O erro marginal, o ρ, o R de ρ de F é o erro marginal. O que é o erro marginal? Nada mais que o número de amostras da minha base de dados que não satisfaz a margem de segurança ρ. Ou seja, que cai, aqui é o meu hiperplano, margem de segurança, margem de segurança. As amostras que caem aqui. Porque se satisfizesse a margem de segurança, ela ia estar para cá e para cá. Então, essas amostras aqui, em verde, elas é o erro marginal, elas fazem o erro marginal aumentar. Se o erro marginal é 0, não tem nenhuma aqui nessa região. Todas estão para lá, né? Então, veja bem, eu tenho aqui o erro marginal e uma função termo de capacidade aqui, pessoal, que é, olha que interessante, inversamente proporcional ao erro, à margem. Olha a margem aqui, ó. Inversamente proporcional. R é uma constante, as outras coisas são constantes. N, tá? C. Tudo bem, pessoal? Então, o erro marginal é aquilo que eu falei, a proporção de exemplos cuja margem é inferior do que ρ, que é o tamanho aqui da margem. ρ é o tamanho da margem. Então, veja, uma análise dessa equação, o que ela nos define? Ó, quanto maior for o ρ, pessoal, maior for a margem, ó, menor é o termo de capacidade, tá vendo? Menor é esse cara aqui, porque o ρ está no denominador. Quando o ρ cresce, isso aqui diminui. Tudo bem? Aí que tá. Só que aumenta, diminui esse cara aqui. Só que faz o quê? Pode fazer com que várias amostras acabem. Então, se eu aumentar demais a margem aqui, o ρ, a chance de cair uma amostra aqui e de ter um erro marginal é maior. Então, ao mesmo tempo que aumentar a margem é bom
porque esse termo diminui, mas ela, se eu aumentar demais, esse termo aqui aumenta. Tudo bem? Por outro lado, ó, uma margem ρ pequena minimiza o risco aqui, o erro marginal, mas aumenta o termo de capacidade. Tudo bem? Olha lá o ρ aqui, ó. Tá vendo? Esse é o ρ, esse é o hiperplano, e aqui são as margens de segurança. Então, em resumo, ρ muito grande diminui o termo de capacidade e aumenta o erro marginal. Caso 2, ρ muito pequeno diminui o erro marginal, mas aumenta o termo de capacidade. Qual que é o objetivo, pessoal? É encontrar o hiperplano que maximiza a margem, tá certo? E que cometa o menor número de erros marginais. Ou seja, minimize R. Então, a verdade, as SVMs, elas querem achar o hiperplano ótimo no sentido de minimizar isso e isso ao mesmo tempo, tá? Porque com isso o meu risco esperado vai ser o menor possível. Deu para entender? Essa ideia que é a base para a construção das máquinas de vetores de suporte, SVM. Então, notem, apesar de ser um classificador linear, pessoal, não é um linear qualquer. Ele quer achar o melhor hiperplano de modo a... Por que é bom maximizar a margem, pessoal? Porque você está aumentando a capacidade de generalização, né? Mesmo que depois cheguem novas amostras no seu conjunto de treinamento, você tem essa margem de segurança para cometer erros, né? Pode chegar um vermelhinho aqui, ó. Pode chegar um vermelhinho aqui, que tudo bem, você não vai estar errando ele. Pode chegar um outro do azul aqui, que legal, ó, está na margem de segurança. Você deixa essa folga. Então, a capacidade de generalização é boa. Muito bem, pessoal, era isso que eu queria nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Nos vemos em breve com mais vídeos sobre reconhecimento de padrões. Até mais!